Aloha, meus amores, sejam muito bem-vindos ao Leitura Cósmica. Esse é um projeto onde a gente faz leitura, na verdade a gente faz resenha, não leitura, de alguns livros que falam sobre espiritualidade, que falam sobre autodesenvolvimento, sobre autoconsciência. E meu nome é Camila Borges, e eu sou a pessoa que vai guiar e vai trocar com vocês aqui sobre alguns livros que a gente vai trazer dentro desse projeto. Hoje é o nosso primeiro dia desse projeto, então eu resolvi gravar esse vídeo para falar como que a gente vai fazer a preparação para a leitura de um livro específico que a gente escolheu para ler daqui os próximos meses, que é o livro de Telos de Lemúria. A gente vai falar um pouquinho dele já já, mas primeiro eu vou falar para você o que a gente vai falar hoje, tá? Para você ter uma ideia. Então, a primeira coisa que eu queria falar é te agradecer por estar aqui. Se você está aqui, muito provavelmente é porque você se conecta com espiritualidade e principalmente com Lemúria. Eu sei que muitos de vocês que estão aqui são pessoas que já ouviram falar de Lemúria ou já me ouviram falar de Lemúria, contar as minhas histórias, e algo muito profundo tocou assim o seu coração e você ficou curioso ou curiosa para estar aqui ou ver os outros vídeos que eu falo disso e conhecer um pouquinho mais. Muito provavelmente, se você está aqui, você tem alguma conexão com Lemúria. Pode ser que você tenha vivido alguma vida na época de Lemúria, ou pode ser que você só tenha mesmo uma conexão espiritual, algo que faz teu coração vibrar diferente. Então, seja muito bem-vindo. Durante os próximos meses, a gente vai fazer a leitura do livro Telos. E o livro Telos, ele faz parte de um acervo de livros, que eu falo que são os livros vivos, e vou explicar também um pouquinho hoje o que é isso, e que são livros que transformam a gente durante a leitura. Bom, então, hoje é o nosso vídeo de preparação da leitura do Telos, tá? E eu quero falar para vocês o que a gente vai falar hoje, tá? Então a gente vai começar primeiro falando sobre como que vai ser esse projeto, quando que vão ser os encontros, como é que vai funcionar. Eu vou falar por que Lemúria. Então, para quem tá aqui e sabe super pouco de Lemúria, ou nem sabe o que é Lemúria, caiu de paraquedas, mas ficou curioso, eu vou explicar um pouquinho o que é, assim, bem por cima, até porque essa leitura vai trazer muitos esclarecimentos do que é Lemúria, tá? Vou falar também o que é Telos, né? Só para fazer um overview um pouquinho aqui desse livro que a gente vai ler. Vou explicar o que são os livros vivos, tá? Dentro da minha concepção, eu faz alguns anos que eu falo assim para as minhas amigas, nossa, esse aqui tá na minha lista de livros vivos. E eu nunca expliquei para vocês aqui o que é esse livro vivo, então eu vou explicar o que é o conceito do livro vivo. A gente vai falar bem rapidinho também um pouco desse livro e como que a gente vai se preparar para essa leitura, tá? Então, bom, vamos começar falando então sobre o projeto, tá? O projeto, ele se chama Leitura Cósmica e nós não vamos fazer a leitura do livro juntos aqui ao vivo. Então, a gente vai separar a leitura, e vou explicar certinho como é que vai funcionar. E a gente vai vir aqui para fazer os nossos encontros, para trocarmos, falarmos sobre alguns insights. Eu vou trazer algumas outras referências, né? O livro, ele traz muito conteúdo e eu vou trazer as minhas referências com relação a esse conteúdo, né? Então, para quem não me conhece, eu morei por mais de 4 anos no Havaí, tenho rodado aqui, eu moro hoje nos Estados Unidos, né? Então, eu tenho rodado os Estados Unidos em busca e em conexão com o mundo espiritual, com os lugares sagrados. E um dos lugares que eu fui algumas vezes foi o Monte Shasta, que tem tudo a ver com esse livro que a gente vai começar a ler. Então, através dessas experiências, né, e no Havaí, por exemplo, eu participei de escolas de Lemúria, de retiros lemurianos. Então, essa minha conexão vem de alguns anos, desde 2018, que é essa minha conexão maior, assim, com Lemúria, relembrando as minhas próprias memórias. Então, eu quero muito trazer essas outras experiências, essas conexões para vocês também, né? E em 2020, inclusive, eu canalizei um processo de cura que eu trago para
para algumas vezes aqui, assim, nos meus canais, nas minhas redes e tudo mais. Então, eu quero muito trazer essa sabedoria, esse conhecimento dessas conexões aqui para você. Então, a gente vai fazer, cada um vai fazer a leitura daquele capítulo que a gente vai trabalhar na semana. E aí a gente vem aqui e eu trago algumas referências e eu quero muito que vocês participem dessa leitura de forma ativa. Então eu quero muito que vocês coloquem sempre nos comentários o que você achou daquele capítulo, o que você pensou, alguns insights, né, que você teve, algumas outras conexões que você acessou também. Então, para a gente fazer com que essa leitura seja cada vez mais rica. Infelizmente, aqui nesse formato que a gente está fazendo, que é através do vídeo, né? Se você está acompanhando ao vivo, provavelmente você está acompanhando as lives pelo YouTube, né? E infelizmente eu não consigo falar com vocês, não consigo ver vocês, mas eu sempre vou ver aqui os comentários, então vai deixando os seus comentários, tá? Pra gente poder fazer essa troca. E a minha ideia é que no fim da leitura a gente faça algum tipo de encontro pra gente poder fazer. Opa, tá embaçado. Pra gente poder fazer a finalização, o encerramento do livro com uma troca num lugar mais exclusivo, aonde eu consiga, onde eu possa ver vocês e falar com vocês. Mas isso a gente vai falar um pouco mais pra frente. Vamos ver como é que vai ser esse projeto ao longo deste rolê, né? Bom, então os nossos encontros, a partir de hoje, né, na semana que vem, serão todos os domingos e quartas-feiras, tá? Nem todos os encontros serão ao vivo, porém, todas as vezes o vídeo será. Eu vou soltar o vídeo às 20h20. Então, domingo às 20h20 e quarta-feira às 20h20. Cada dia a gente vai falar sobre um capítulo do livro Telos, tá? Então, a primeira coisa que você precisa fazer é adquirir o livro Telos. Eu vou deixar o link da editora aqui embaixo para você poder adquirir o livro. Eu, particularmente, tenho o livro pelo meu iPad, pelo meu Kindle, então eu tenho o aplicativo do Kindle no meu celular, e eu só pesquisei lá, Telos, né? E aí achei o livro e eu comprei o livro por lá. Camila, você vai me mandar o PDF do livro? Tem o PDF em algum lugar? Não, eu não vou mandar e também não incentivo que ninguém envie. E por quê? A pessoa que escreveu esse livro, ela dedicou anos da vida dela mudando completamente a vida dela, o dia a dia dela, e ela foi morar no Monte Shasta para se dedicar na sua preparação física e energética para receber essas informações que ela recebeu. A pessoa que traduziu esse livro aqui para o Brasil, ou seja, a pessoa que se disponibilizou a trazer essa sabedoria para o Brasil e a deixar esse conhecimento disponível para nós brasileiros, e principalmente as pessoas, né, que não falam inglês, ela também teve um investimento energético, investimento de vontade, investimento financeiro. Então, eu sempre vou falar para vocês que para comprarem o livro, porque quando a gente compra o livro, a gente retorna para a pessoa que disponibilizou fazer isso por nós, a trazer essa sabedoria, deixar ela disponível para a gente honra o servir dessa pessoa. E uma vez eu assisti um vídeo da mulher que traduziu o livro para o Brasil, né, para o português, falando que muitas vezes ela teve que tirar dinheiro do próprio bolso, que ela teve que fazer outros trabalhos para poder manter a editora aberta, porque muitas pessoas ficavam mandando PDFs de forma ilegal, porque, né, é ilegal, isso é um trabalho, em grupos e tudo mais, e em vários momentos ela teve que quase fechar a editora por conta de não ter recursos financeiros para manter a editora e continuar fazendo as traduções desses livros para gente. Então, eu sempre vou indicar e orientar que cada um compre o seu livro, seja ele no digital ou seja ele no físico, tá? Eu não tenho livro físico porque eu não estou no Brasil, não é fácil para mim
nesse momento, comprar o livro físico, senão eu compraria, porque eu gosto de ler na mão, mas a possibilidade que eu tenho hoje é no digital. Então, se você viaja muito como eu, se você mora fora do Brasil como eu, o livro está disponível no Kindle, no Google Play, tá disponível no iBooks, então em todas as plataformas provavelmente, mas eu vou deixar aqui embaixo para você que mora no Brasil o link da editora, assim você pode adquirir o livro por lá. Eu sei que eles têm a opção, deixa eu mostrar que livro que é, vou mostrar aqui para vocês. O livro é esse daqui, tá? Então, o livro de Telos são 3 livros, são 3 volumes, tá? Tem o livro 1, que é Revelações da Nova Lemúria, o 2, que é Mensagens para a Iluminação da Humanidade em Transformação, e o livro 3, que é Protocolos da Quinta Dimensão, tá? Então, muita atenção na hora que você for comprar o livro, para não comprar o livro errado. Nós vamos ler o livro 1 agora, tá? Pode ser que a gente leia mais pra frente o 2 e o 3, mas nesse momento é o livro 1. Então, você tem a opção de comprar ou o livro 1 sozinho, ou o combo. Acho que no site da editora eles têm um combo que você compra todos os livros, ainda tem mais alguns lá e tudo mais. Então fica a seu critério o que você quer fazer. Mas a gente vai ler este livro aqui, que é o livro 1, Revelações da Nova Lemúria. Combinado? Muito que bem. E por que a gente vai ler um livro sobre Lemúria? O que é Lemúria, né? Bom, Lemúria é muito assim, a gente vai o livro inteiro explicando o que é Lemúria, o que é Telos, tá? Mas só para você ter uma ideia, Lemúria foi uma das primeiras civilizações a existir no nosso planeta Terra. Foi a partir de Lemúria que a nossa raça humana nasceu, né? Se você acredita na parte espiritual. Se você é só do científico, do rolê científico, muito provavelmente isso daqui não vai fazer nenhum sentido para você. E por que eu falo de Lemúria? Quando eu me mudei para os Estados Unidos, o primeiro lugar que eu morei, na verdade, foi a Califórnia, que fica na costa do Pacífico, que é exatamente onde fica o Havaí, que o Havaí é uma ilha no Oceano Pacífico, né? E Lemúria, a época que Lemúria existiu, era um continente gigantesco. Era um negócio imenso. E pegava também a costa da Califórnia. Quando eu morei na Califórnia, eu tive muitos acessos. Inclusive, eu vou até deixar para vocês aqui embaixo o link do vídeo onde eu falo sobre a minha vida em Lemúria. E eu conto todas as histórias de desde as primeiras revelações, vamos dizer assim, né, que eu tive da minha vida em Lemúria até a época que eu fui morar no Havaí. Todas as coisas que eu fui acessando sobre mim mesma, sobre a minha própria vida. Quando eu morei na Califórnia, isso começou muito, muito, muito forte, até mais forte do que quando eu estava no Havaí, sobre a minha vida, né? E foi super intenso. E aí foi quando eu comecei a realmente abrir meu coração para entender o que é Lemúria, começar a me conectar e tudo mais. Então eu tive muitos acessos das minhas próprias memórias, mas eu também me conectei demais com muitas pessoas que falam sobre Lemúria no Havaí. Porque Lemúria ficava uma parte de Lemúria ficava também ali no Havaí. O Havaí é como se fosse quase o centro ali, que era da época de Lemúria. Inclusive, lá no Havaí, eles falam que Lemúria, quando afundou, teve algumas partes que afundaram e retornaram. E as ilhas do Havaí são essas partes que retornaram de Lemúria. E uma ilha, que é a ilha do Kauai, no Havaí, que eu também já fui. Realmente a energia lá é indescritível, é muito, muito, muito diferente. Essa ilha, eles falam que é a única ilha que a ponta, né? Tem algumas montanhas ali que elas não desceram na época que Lemúria afundou. Então, como se Lemúria tivesse afundado e uma parte ali da própria ilha, né, das próprias montanhas de Kauai, não tivesse mergulhado, ou seja, é a ilha que mais ancora a energia original de Lemúria, hoje ali, pensando ali em todas as ilhas do Havaí, e tem vários outros lugares que também ancoram essa energia, mas lá no Havaí eles dizem que essa ilha do Kauai é a que ancora essa energia mais original, por ter sido uma ilha que que não entrou, que não desceu na água, que ela ficou ali para fora.
Então, tenho muitas, muitas histórias para compartilhar com vocês, e eu quero fazer isso ao longo da nossa resenha aqui do livro, tá? E quando isso aconteceu, né, eu comecei a me conectar muito com Lemúria, e eu comecei a acessar histórias da minha própria vida de distorções que eu acabei me conectando durante a minha vida, né? Então eu trabalhava lá para a luz, namastê, até que um dia eu comecei a. Tinha uma pessoa que eu, enfim, não vou entrar em detalhes, mas tinha um ser naquela época que começou a trabalhar, fazer uns trabalhos mais de manipulação e tudo mais, e eu acreditei muito nesse ser, e eu comecei a trabalhar junto com esse ser, né? Então eu comecei a acessar muitas memórias de distorções que eu fiz naquela época. E aí foi então que eu comecei a me aprofundar mais ainda no Ho'oponopono. Então, Ho'oponopono eu conheci ali no Brasil. Ho'oponopono, para quem não conhece, é uma prática ancestral havaiana, tá? De retorno da harmonia, tá? E é do Havaí, né? Nasceu ali no Oceano Pacífico, mas se disseminou a partir das ilhas do Havaí. E antes eu não entendia o porquê que eu estava me conectando tanto, né? Eu comecei o meu processo ali com Lemúria, com Ho'oponopono, meio que um pouquinho os dois juntos, mas depois eu foquei muito em Lemúria e depois eu comecei a me aprofundar muito em Ho'oponopono, e coincidentemente foi logo depois que eu comecei a acessar mais essas memórias de distorções. E depois de um tempo, depois de bastante tempo, eu fui acessar qual que era a conexão dessas duas coisas na minha vida. Inclusive, eu falo nesse vídeo que eu falo de a minha vida em Lemúria, tá? Então, o que eu vou te explicar qual que é essa conexão. Lemúria é a nossa primeira linhagem. É de onde surgiu a nossa raça como ela é hoje, que é essa raça humana. E também foi ali, dentro dessa raça humana, foi onde surgiram as primeiras distorções. Através das nossas ações, através das nossas palavras, através dos nossos pensamentos, através daquilo que a gente coloca no mundo. E o Ho'oponopono, ele é uma ferramenta, não é uma ferramenta, ele é uma prática ancestral, milenar, que ninguém sabe nem de onde começou, de tão antiga que ela serve exatamente para reestabelecer a harmonia, para que a gente volte a se reconectar com a origem. Ou seja, o Ho'oponopono é a prática de onde a gente resgata os karmas criados a partir de Lemúria. O Ho'oponopono é onde a gente faz o resgate e a liberação dos karmas originais de Lemúria. E aí foi onde entendi por que eu gostava tanto desses dois temas. E quero saber como que você sente essa informação no seu coração. Então, por favor, coloca aqui para mim nos comentários. Se você está assistindo esse vídeo depois, coloca depois aqui nos comentários também. Quero muito saber como você sente essa informação, tá? E provavelmente a primeira vez que eu falo isso fora da sala de aula, né? Para quem não sabe, eu tenho a formação internacional em Ho'oponopono, onde eu trago todas as informações, eu trago também um pouco de Lemúria e eu conto essa história lá para os alunos. Mas é a primeira vez que eu trago isso fora, então quero muito saber como que vocês sentem isso. Bom, então, eu fiquei bastante tempo nos últimos anos falando muito de Ho'oponopono, e muitos de vocês me pediam para falar mais sobre Lemúria, porque sim, eu tenho muito conteúdo. São anos de conteúdo que eu não passei para vocês, porque eu estava lá focada em Ho'oponopono. E agora eu entendi essa conexão dos dois, então vamos que vamos unir as duas coisas. Então, a gente escolheu Lemúria exatamente por isso. O meu trabalho neste momento, aqui na Terra, o meu servir, ele está 100% conectado com a origem, com retorno para a origem, com retorno para nossa própria vida. O empoderamento, ou seja, eu falo muito sobre autonomia pessoal e autonomia espiritual. É a gente viver uma vida baseada naquilo que a gente quer viver e não nos nossos medos. E isso inclui 100% Ho'oponopono e Lemúria. E a gente vai falar um pouco mais disso ao longo do nosso processo, tá? E aí, então, o que é Telos, né? Por que esse livro se chama Telos? Bom, Telos é uma cidade lemuriana que existe no Monte Shasta, que é uma região que fica na Califórnia, nos Estados Unidos.
eu também vou deixar aqui na descrição para você um vídeo que eu gravei lá no Monte Shasta, na minha primeira viagem para o Monte Shasta, que eu tive muitas conexões. Foi uma viagem muito doida, e eu conto tudo nesse vídeo para vocês. Até ver coisas na montanha a gente viu. Gente, teve muita coisa que aconteceu. Até minha tatuagem que eu tenho no braço é uma dos negocinhos que tá numa pedra no meio de uma montanha, que é no plano etérico, é um castelo lemuriano. Gente, assim, foi uma coisa doida atrás da outra. Vou deixar aqui na descrição pra você assistir depois. Então, bora maratonar essa semana, hein? Bom, então, quando Lemúria tava pra encerrar ali, encerrar os trabalhos, alguns seres foram, né, para esse local, no Monte Shasta, e criaram essa cidade que se chama Telos, que fica dentro da Terra, uma cidade intraterrena nessa região do Monte Shasta. Eu fui lá, tem algumas pessoas, eu já ouvi algumas pessoas falando que fica na montanha do Monte Shasta. Não, não fica na montanha do Monte Shasta, fica na cidade inteira e em volta inteiro. Gente, a hora que eu cheguei lá, eu senti muito, muito, muito forte no meu corpo inteiro, que a cidade de Lemúria não é uma cidadinha igual a gente pensa aqui em conceitos de cidade. É um negócio gigantesco, é uma civilização inteira que vive ali nesse planetérico, nesse planetérico dentro da Terra. E aí existem muitas histórias, quando você vai para Monte Shasta, existem muitas histórias. A cidade inteira é de lemurianos, da galera de Lemúria, assim, basicamente. Você vai na cidade, a cidade tem quase nada, é uma cidade que faz muito, muito frio, assim, no inverno, neva pra caramba. É uma cidade bem pequenininha mesmo, não tem quase nada. E a cidade inteira fala sobre Lemúria. Então, tudo ali é sobre Lemúria, então você descobre muitas coisas. Tem o lado bom e o lado ruim. O lado bom é que tem realmente muitas informações, o lado ruim é que tem muitas informações que são erradas. São muitas informações, não erradas, mas de pessoas que estão ali com o objetivo só de fazer dinheiro mesmo. Às vezes a pessoa não tem essa conexão, às vezes a pessoa não está conectada e tudo mais, mas eles usam muito o nome de Lemúria para vender coisas, né? Vender experiências. Fala assim, vem aqui, você me paga e eu vou fazer um tour com você na montanha X sagrada. E, tipo, óbvio que todas as montanhas são sagradas. Aqui, como todos os outros lugares no planeta, todas as montanhas são sagradas. Mas eles falam que ali teve alguma coisa que às vezes não teve. Então, assim, vai muito do nosso sentir, vai muito do nosso discernimento e, e sentir mesmo, assim, se aquela pessoa que tá falando que faz um healing X, que vai num lugar X, é realmente genuíno aquilo que a pessoa tá trazendo. Então, eu senti muito isso também lá, que tinha muita coisa que era meio distorcida, assim, era muito só pra tipo, charlatanismo mesmo, né? Eu senti bastante isso lá também, mas isso é uma percepção minha, tá? Essa foi uma experiência minha. Bom, então eu não vou entrar muito em detalhes no Telos especificamente, porque, como eu disse, o livro inteiro falando sobre isso, contando várias histórias, e o livro ele fala muito sobre a nossa preparação para a quinta dimensão, para esse lugar da nova era, para essa nova frequência, né? Então fala muito sobre esse lugar, como que a gente se prepara para isso. Durante o livro também tem várias meditações e a gente vai fazer isso juntos também aqui durante esse processo, tá? Eu queria mostrar aqui para vocês, então, o meu livro, como eu disse, está aqui no iPad, né? Opa, peraí. Então, vocês vão ver que aqui, esse daqui, ó, é o sumário, tá? Então, quando vocês adquirirem o livro, vocês vão ver que o livro ele é dividido em 3 partes, tá? Ele, parte 1, Nossa Conexão Lemuriana. A parte 2, Mensagens de Adama, Sumo Sacerdote de Telos. E a parte 3, que é Mensagens de Diferentes Seres. Durante essas mensagens, eles vão falando muito sobre a cidade, eles vão falando muito sobre sobre a nossa energia, fala muitas histórias de Lemúria, fala sobre como a gente quais são as ações que a gente precisa fazer para
equilibrar e para a gente entrar nessa nova frequência, nessa frequência da quinta dimensão. Então tem muita informação super, super importante aqui. Como que a gente vai fazer a nossa leitura? A gente vai começar a nossa leitura agora com a parte 1, não hoje, a gente vai começar no domingo. Se você está assistindo esse vídeo lá na frente, é só procurar a nossa playlist Leitura Cósmica, que você vai ver todos os vídeos aqui que a gente tem, de todas as leituras que a gente fez até então, tá? E a gente vai começar com a parte 1, nossa conexão lemuriana. Então, dentro da parte 1, tem 3 capítulos. Tem o capítulo 1, sobre o Monte Shasta, Telos e Lemúria, o 2, que é a Lemúria e sua origem, e o 3, que é a Nova Lemúria, tá? Então, no domingo, a gente vai falar sobre o Monte Shasta, Telos e Lemúria, que é essa primeira parte aqui, tá bom? Então, próximo domingo, a gente vai falar sobre Monte Shasta, Telos e Lemúria, número 1 da parte 1, tá? E aí depois a gente vai continuando. Então, cada vídeo eu vou avisando vocês aonde que nós vamos estar, o que a gente vai ler, o que a gente vai trocar. Pode ser que alguns encontros sejam mais longos, outros encontros sejam bem curtinhos, que vai depender também da quantidade de coisas que a gente tem para trocar, das informações que eles trazem e tudo mais, tá? Bom, tem alguma outra coisa que eu queria falar para vocês? Eu queria finalizar com uma frase que ela deixa aqui no livro, tá? Mas antes disso, deixa eu ver se tem alguma coisa. Bom, livros vivos. Por que eu falo que Telos faz parte da minha coletânea de livros vivos? O que são os livros vivos? Bom, livro vivo eu considero os livros em que, para mim, é como se ele estivesse vivo. Ou seja, ele faz uma troca comigo. É quando eu pego um livro e quando eu leio ele, parece que esse livro está conversando comigo. E às vezes quase que no sentido literal. Por quê? Eu já li alguns livros aonde assim mais de espiritualidade, de conexão, que fala sobre nova era, essas coisas. E às vezes eu estava lendo uma parte e eu tinha tido um insight, ou eu fiz uma conexão com uma outra coisa, ou eu fiquei com alguma dúvida e eu escrevo a pergunta no livro. Gente, é batata. Todas as vezes que eu faço isso, eu escrevo no livro. Tipo, nossa, isso parece que se conecta com aquela coisa. Será? Ou, isso significa essa coisa aqui? Tô dando um exemplo. Gente, todas as vezes, 100% das vezes que eu escrevi isso nos livros, 2, 3 páginas depois, a resposta estava ali. E às vezes, gente, a resposta era tipo assim, exatamente, parecia que alguém estava escrevendo, respondendo. Tipo, isso daqui, eu perguntava assim, isso daqui que você está falando faz conexão com o Ho'oponopono? Aí, 3 páginas depois estava assim, isso que a gente falou faz conexão com o Ho'oponopono. Era tipo, exatamente a mesma frase que eu tinha escrito. Esse livro está conversando comigo. E isso aconteceu de uma forma muito inesperada, e eu fui percebendo que isso começou a se tornar um padrão. Eu comecei a fazer essa experiência, esse experimento, de começar a escrever. Nesses livros que eu pegava, eu falava assim, normalmente você sente o livro vivo. Então você pega ele e você sente que tem alguma coisa ali muito especial. Porque você sente no coração, é como se aquele livro estivesse enviando mesmo uma energia para você. E por que ele faz isso? Na verdade, alguns livros realmente fazem isso. Porque quando uma pessoa escreve um livro, ela está materializando, ela está trazendo para a matéria um campo energético. Ou seja, ela está pegando um campo de energia, de uma vibração, e ela está ancorando em um lugar, que é um livro, por exemplo. Né? É igual quando a gente desenha símbolos, é igual quando a gente escreve, né, coisas em linguagem da luz, por exemplo. E a nossa linguagem, as nossas palavras também ancoram esse campo de energia. Então, um livro que ancorou um campo energético de muita alta vibração, ele vai interagir com a sua energia. E o que pode acontecer quando ele interage com a sua energia? Pode acontecer de você escrever uma pergunta no livro e ele te responder. Pode acontecer de você ler uma coisa no livro, não entender e, de repente, durante o seu dia, alguma coisa trazer esclarecimento.
ou você sonhar com coisas que estão relacionadas com esse livro, ou você começar a ter memórias sobre suas vidas passadas, ou ter respostas sobre situações que você está vivendo hoje na sua vida através da leitura desse livro. Você começa a se perceber com uma energia diferente. Você percebe também, às vezes pode acontecer algumas catarses, inclusive, né, de você sentir que está fazendo algumas liberações. Existe muita coisa. O que é o livro vivo? Parece que você está realmente se relacionando com algo que está vivo, que está interagindo com você, que está trazendo coisas para a sua vida que são importantes e que você realmente precisava ou estava pronto naquele momento, tá? E pode ser é muito comum que nesses livros vivos a pessoa pegue o livro para ler e ela não consegue ler. Ela tenta ler várias vezes, ela quer ler esse livro, mas ela não consegue. Teve alguém aqui? Você teve algum livro que você tentou ler várias vezes que você ainda não conseguiu ler ou que demorou muito para você conseguir ler? Ou até mesmo o livro de Telos? Falou, nossa, eu tô procrastinando. Por quê? O livro, ele é como se tivesse opinião própria. Tem um momento certo de você ler os livros vivos. Tem um momento certo. Então, é sobre isso. O livro vivo é o livro que vai literalmente te transformar de dentro para fora. Ele vai te fazer sentir, ele vai te fazer olhar para você, tá? Não é qualquer livro que é assim. Tem muitos livros que falam de espiritualidade, que vão trazer transformações, mas que não vão interagir tanto com a tua energia. O livro de Telos, ele é um livro de iniciação. Ele é um livro iniciático, ou seja, é um livro que vai te iniciar em uma nova frequência, tá? Então, como que a gente se prepara para ler esse livro? É muito importante que quando você for ler esse livro, claro que você pode ler a qualquer momento, mas é muito importante que você esteja conectada com o livro, para que você possa realmente usufruir e trazer mesmo essa energia que foi ancorada no livro, né, para você, para sua vida. Antes de você ler ele, você pega ele, mesmo que ele seja no digital, tá? Quando eu pego ele no digital, eu imagino ele físico, tá bom? Eu coloco a mão assim no livro, coloco uma mão, as duas mãos, e às vezes eu coloco uma mão no livro, coloco uma no meu coração, e eu não falo nada, eu só me conecto. É como se eu estivesse criando uma ligação ali com aquele livro. E eu tô aberta. Eu tô aberta para receber, eu tô aberta para me iniciar, eu tô aberta para ancorar essa energia na minha vida. Estou pronta para acessar essas novas frequências. E eu sempre peço para o livro para que me mostre o que está além da escrita. Aquilo que está além da escrita. Por isso que muitos livros que eu leio eu faço conexões com outras coisas muito profundas, e eu acredito muito que é por isso. Claro que é pelas minhas experiências de vida também e tudo mais, né? Pelo meu processo mental e tudo mais. Mas isso com certeza ajuda. Falar que eu quero afirmar, né? Que eu quero acessar aquilo que vai além do que está escrito, além das palavras, que é o campo energético daquele livro, e que ele não precisa vir de uma maneira racional para mim, mas que aquilo faça um efeito na minha vida de uma forma geral, tá? Então, eu particularmente também gosto, no caso de Lemúria, sempre ter um cristalzinho lemuriano comigo. Se você não tem um cristal lemuriano, não tem problema, não precisa disso, tá? Para essa leitura, eu tô usando dois, inclusive, que na verdade um é uma pedra que eu peguei no Monte Shasta, que eu trouxe, né, do Monte Shasta, pedindo permissão e tudo mais, tá, gente? É uma pedra que eu trouxe de lá, vamos ver se vai conseguir ver. Vou dar uma de blogueira. Ó, essa pedra que eu trouxe de lá, é tipo um cristal, enfim, sei lá. E também um cristal lemuriano, que para quem não conhece os cristais lemurianos, né, eles são cristais que são conectados com todos os outros cristais, tá, do planeta Terra, e foram cristais que foram ancorados na Terra, principalmente no Brasil, que eles guardam as informações ancestrais, né, das informações originais desde essa época da Lemúria, com toda a história da Terra e tudo mais, como se fosse uma grande biblioteca. E nos últimos anos, eu já tinha falado isso há um tempo atrás, uns anos atrás, que nos últimos anos, quer dizer, eu falei uns anos atrás, que nos próximos anos
as pessoas, a gente ia encontrar outros tipos de cristais lemurianos mais específicos. No começo, a gente tinha os cristais lemurianos que se conectavam com todos, eles eram como se fossem cristais neutros, como se fossem cristais de quartzo branco. Só que lemurianos, né? E com o tempo iriam aparecer os outros cristais específicos que faziam parte dos clãs ali que existiam em Lemúria. Eu não vou entrar nesse detalhe agora, porque não faz parte do que a gente vai fazer, só trouxe como curiosidade. E isso realmente começou a acontecer. Eu falei isso uns anos atrás, e isso começou a acontecer agora nos últimos anos. Um deles, inclusive, é este daqui, que é um cristal, que ele é um cristal lemuriano, e ele tem a conexão específica e muito forte com os seres elementais. Então, se você for para Monte Shasta, você vê que aquela região é pura elemental, assim, tem muita fada que domo, não sei o que e tudo mais, é muita essa energia, sabe? Então, eu senti muito de fazer a leitura sempre com o meu cristal, e tudo que aquilo que eu for acessando e tudo mais, eu vou ancorando e trazendo isso para dentro desse cristal, para também continuar fazendo essa troca e recebendo essas informações de uma forma mais profunda, para eu poder trazer aqui também para vocês as minhas conexões, os acessos que eu for fazendo, tá? É muito, muito engraçado, porque muitas coisas que eu falei em 2019, que foi quando eu fiz um projeto aqui, que foi Semana Lemuriana, na verdade eu fiz no meu Instagram. Semana Lemuriana foi uma semana inteira onde eu falei só sobre Lemúria e, gente, muitas coisas que eu falei naquelas lives são coisas que estão acontecendo agora. Muito doido. Mas, enfim, não vai dizer o que vai acontecer depois. Bom, então é isso, meus amores. Então, essa é a minha orientação para você se preparar, para você se conectar com o livro. E aí, no domingo, a gente volta aqui com a nossa primeira parte da resenha do livro, que é, de novo, sobre Monte Shasta, Telos e Lemúria, a Montanha Mágica. A gente vai falar sobre isso, tá? E eu quero finalizar o nosso encontro só abrindo uma janela aqui com vocês de uma parte que a editora escreveu, que eu achei muito interessante, e eu quero que você escute isso e reflita sobre isso nos próximos dias até o nosso próximo encontro, tá? Ela diz que no livro 1 de Telos, que é esse que a gente vai ler, 47 vezes é mencionada a palavra ascensão. E 44 vezes, 44, um número super sagrado no Havaí, 44 vezes as palavras escolha ou escolher. Tome um tempo para contemplar essa ideia. Escolha ou escolher. Ficamos por aqui, meus amores, e nos vemos no próximo domingo, às 20h20, neste mesmo canal, neste mesmo horário. Um grande beijo. Mahalo!